Bom, falei pessoal, continuando agora um pouquinho da fisiologia renal, a gente vai para a parte 2 e basicamente a gente vai falar sobre um sistema que muita gente conhece, mas a gente conhece uma parte mais básica dele, que é o sistema renina-angiotensina. Tá? Então, quando a gente pensa nesse sistema renina-angiotensina, a gente associa ele com a regulação da pressão arterial, né, que é o que a gente estuda na faculdade. Então, o sistema renina-angiotensina, aldosterona. Só que esse sistema renina-angiotensina-aldosterona é muito utilizado durante o exercício, por exemplo, para manter a nossa pressão arterial alta, porque a aldosterona ele é um hormônio que é liberado a partir da ação da angiotensina 2 lá no hipotálamo. E aí, quando ela é liberada, ela vai atuar lá nos nossos néfrons, lá nos nossos rins. A gente tem os néfrons, que são aquela menor unidade funcional dos rins. E lá no néfron, ela aumenta a reabsorção de sódio, certo? E a excreção de potássio. Então essa é a principal função dela. E aí aumentando a reabsorção de sódio, o sódio ele tende a atrair a água, né? Então a angiotensina 2, ela também auxilia na liberação de um outro hormônio que é o ADH. O ADH, também conhecido como vasopressina ou hormônio antidiurético, ele também vai atuar lá no néfron e ele vai aumentar a reabsorção de sódio, tá? De água, perdão. Então ele aumenta a reabsorção de água, beleza? E aí assim a gente tem o que? O aumento da pressão arterial durante aí o exercício, por exemplo. Só que a gente vai falar de outras funções desse sistema renina-angiotensina. Tá? Então, a partir de 2000, a gente começou a ter vários estudos, a gente começou a ter a descoberta de que esse sistema renina-angiotensina ele atua em diferentes órgãos. Tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui, a gente sabe que, por exemplo, os pulmões, uma das funções do pulmão é fazer a liberação da enzima conversora da angiotensina, né, que é a ECA. E aí a gente tem a ECA1 e a gente tem a ECA2, certo? Então essas enzimas, a gente tem uma grande quantidade delas sendo produzidas no pulmão. Só que o próprio tecido cardiovascular, por exemplo, né, então deixa eu desenhar aqui um coraçãozinho. O próprio coração, ele também faz a liberação ele também vai ter essas moléculas atuando na sinalização autócrina e parácrina dessas células cardíacas. Então, o coração ele também tem ECA1 e ECA2. O próprio tecido renal ele também tem a capacidade de produzir essas enzimas, a ECA1 e ECA2. E a gente tem um sistema renina-angiotensina independente lá no nosso sistema nervoso central também. Tá? Então, o sistema nervoso central também vai produzir essas enzimas, a ECA1 e ECA2, que são as enzimas conversoras da angiotensina. Tá? Então, em vários sistemas, a gente pega isso aqui, existem outros também, mas em vários sistemas, a gente vai ter esse sistema renina-angiotensina funcionando de forma independente, tá? Então, sinalizando dentro do próprio sistema. E aí, a angiotensina, ela vai atuar de certa forma como um modulador, uma substância moduladora de várias funções fisiológicas, beleza? Fisiológicas. E é claro, a gente vai ver também que a angiotensina, dependendo de qual é o receptor com que ela vai se ligar, a gente também vai ter funções patológicas, beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensa na via clássica, a gente tem duas vias que são conhecidas atualmente desse sistema renina-angiotensina. A gente tem uma via mais antiga, que a gente conhece há mais tempo, que é chamada de via clássica. Tá? Quando a gente pensa nessa via clássica, é aquele mecanismo que a gente já viu lá nas aulas de fisiologia, tá? Na regulação da pressão arterial. Então a gente tem lá o angiotensinogênio circulante, que é liberado lá, produzido e liberado pelo fígado, né? Então libera o angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio vai sofrer a ação da renina, que é liberada lá pelos rins. A renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina do tipo 2. E a angiotensina do tipo 1. E a angiotensina do tipo 1 vai sofrer a ação da ECA, né, que a gente viu que a ECA está em vários tecidos, mas principalmente no tecido pulmonar. E aí o pulmão vai liberar a ECA
E através dessa ação da ECA, a gente vai ter a conversão da angiotensina 1 em angiotensina do tipo 2. A angiotensina do tipo 2 ela é como se fosse a forma ativa da angiotensina. Tá? Então, o angiotensinogênio do tipo 1 ele não tem nenhuma ação específica. Já a angiotensina do tipo 2 ela é a forma ativa da angiotensina e ela vai se ligar a receptores. E aí os efeitos dela vão depender principalmente de quais receptores ela vai se ligar. Então, a gente tem, por exemplo, os receptores AT1R e os receptores AT2R. Tá? O AT1R ele é um receptor muito abundante, então ele tem uma maior expressão. O que significa maior expressão? Significa que nas membranas celulares a gente tem uma grande quantidade desse receptor AT1R, beleza? Porque AT1R é receptor de angiotensina do tipo 1, né, e receptor de angiotensina tipo 2. Tá? Então é só questão de nomenclatura mesmo, eles vão diferir um pouquinho. Esse do tipo 2 ele vai ter uma ação completamente oposta ao do tipo 1. O AT1R, tá? E a gente já vai falar um pouquinho sobre essas funções desses receptores. Então, por exemplo, a angiotensina do tipo 2, ela tem funções fisiológicas, tá? Então, ela tem vários efeitos positivos, que a gente vai pensar. Tá? Então, algumas das coisas que ela faz. Quando a gente tem uma queda da pressão arterial, ela auxilia no processo de vasoconstrição, o que auxilia no aumento da pressão arterial. Ela aumenta a liberação da aldosterona, como a gente falou lá no mecanismo clássico, certo? Ela também é responsável por aumentar a atividade do sistema nervoso simpático e aumentar as catecolaminas. As catecolaminas são a noradrenalina. Beleza? E além disso, lá no hipotálamo, ela também está relacionada com o aumento da liberação do ADH. Então isso aqui a gente já viu. Então no exercício, durante o exercício, essa angiotensina 2 ela tem vários efeitos importantes. Então, isso aqui são efeitos fisiológicos que ela tem. Só que, quando ela se liga a esse receptor AT1R, ela vai ter vários efeitos patológicos também, ou seja, efeitos que vão gerar danos para o nosso organismo. Depois eu vou mostrar um esqueminha de um artigo bem legal que ilustra muito bem a ação dessa angiotensina 2 se ligando ao receptor AT1R. Mas, basicamente, esse receptor ele é um receptor que ele vai aumentar processos pró-inflamatórios, então ele aumenta a inflamação, tá? Ele também aumenta os processos de fibrose, então processos fibróticos, por conta do aumento ali do acúmulo de fibrinas em algumas regiões. Aumenta a liberação das espécies reativas de oxigênio, que são a zero. Então, a zero a gente sabe que ela pode causar danos ao DNA, pode causar morte celular, né, destruição da membrana, várias coisas. Então, de modo geral, essa via clássica, Ang2-AT1R, ela é uma via que causa vários danos teciduais. Então, ela é uma via que vai causar destruição, beleza? Processo inflamatório, fibrose, dentre outras coisas. E aí, a gente tem uma outra via, tá? Que é uma via mais nova, descoberta, que é uma via protetiva. Então, a gente tem a via clássica e a gente tem uma via... Ela também é chamada de via não clássica, mas eu vou colocar aqui como via protetiva, que foi descoberta mais recentemente. Tá? Então, essa via protetiva ela vai surgir a partir da ação, por exemplo, de uma outra enzima que a gente falou aqui em cima. Né? Então, a gente falou que tem a ECA1 e tem a ECA2. Então, quando a angiotensina 1, né, aqui nesse caso, ela sofre ação da ECA2, ela sofre ação aqui da ECA2, que também é liberado pelo pulmão, ela é convertida em Ang19, tá? Que é um outro subtipo de angiotensina. E quando a angiotensina do tipo 2 sofre ação da ECA, ela vai ser convertida em angiotensina 1,7, tá? A angiotensina 1,9 ela também pode ser convertida em angiotensina 1,7. A angiotensina 1,7 ela é conhecida porque tem vários efeitos protetivos, beleza? Então, basicamente, essa angiotensina do tipo 1,7, ela consegue se ligar a receptores da família de receptores MASR e receptores MRG, tá? Então, quando ela se liga a esses receptores, ela também se liga ao receptor AT2R, que a gente falou que tem uma função contrária do AT1R. Tá? Então, quando ela se liga a esses três receptores aqui, a gente vai ter várias coisas acontecendo. Tá? Então, de um modo geral, só para a gente entender, quando a angiotensina 1,7
que ela tem uma função protetiva, se liga nos receptores MAS-R, MRG e no AT2R, a gente vai ter uma liberação de citocinas anti-inflamatórias. Então, a gente vai ter uma diminuição desse processo de inflamação. Tá? A gente vai ter diminuição daquele acúmulo de fibrinas, então diminui a formação de tecido fibroso, as fibroses, certo? Diminui também a liberação das eros, das espécies reativas de oxigênio, e além disso, ela vai aumentar a síntese proteica, principalmente por uma maior ativação da via mTOR e do IGF-1. Tá? E outra coisa que é importante é que ela aumenta também, durante o processo de exercício, por exemplo, um processo que a gente chama de angiogênese. Angiogênese, a gente viu, né, esse termo, que está relacionado com a formação de novos vasos. Então, a vasodilatação periférica, por exemplo, e o que a gente chama de capilarização, beleza? Então, de forma geral, essa via protetiva que a gente falou aqui, que é a via angiotensina 1,7, né, se liga no receptor MAS-R, principalmente, e esses outros, ela é uma via protetiva. Então, ela protege do quê? Desses danos teciduais. Então, a gente tem duas vias, uma que vai antagonizar a outra. Como é que a gente faz para associar isso? Pensa numa balancinha, tá? Então, de um lado dessa balança, você tem a angiotensina 2 se ligando aos receptores AT1R. E do outro lado, você tem a angiotensina 1,7 se ligando aos receptores MAS-R principalmente, e outros também. Tá? Então aqui a gente tem aumento de síntese proteica, diminuição da inflamação. Aqui a gente tem aumento de inflamação e maior degradação proteica, porque uma coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui é que esses receptores AT1R, eles vão, além deles liberarem, né, de modo geral, aumentam o nível de glicocorticoides, que levam à degradação proteica, eles inibem, por exemplo, a captação de glicose, né, aumenta a resistência à insulina, entre outras coisas. A gente vai falar melhor disso quando eu mostrar uma imagem, mas eu estou adiantando aqui para ficar mais fácil de entender depois, beleza? Bom, então a gente já viu que uma é ruim, então a via clássica ela é uma via ruim, apesar de ter algumas ações fisiológicas, de modo geral ela vai levar a um processo de inflamação e diminuição da síntese proteica. Já a via não clássica ela é uma via boazinha, né? Então ela é boa, certo? Para a nossa fisiologia, a gente vai pensar nas funções do nosso corpo. E o que acontece durante o exercício? Uma das funções que o exercício faz é regular essas duas vias. Então quando a gente pensa no exercício, claro, a gente tem diferentes tipos de exercício. Né? Tem algumas pesquisas que foram feitas com exercício de intensidade moderada e alta intensidade. E aí a gente tem que, por exemplo, um exercício de intensidade moderada, ele é capaz de diminuir a ação da ECA1, certo? E a gente viu que a ECA1, o que ela faz? Ela converte a angiotensina do tipo 1 em angiotensina do tipo 2. Então, assim a gente tem a diminuição da angiotensina do tipo 2, que vai se ligar ao receptor AT1R e causar danos, certo? Então, o exercício, de certa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir esses danos teciduais. Ele é capaz de prevenir um pouco desses danos teciduais. Da mesma forma, se a gente for pensar no exercício com uma intensidade mais alta, então um exercício de alta intensidade, ele é capaz de aumentar aquela outra ECA, que é a ECA2. Ele aumenta a ECA2. E a ECA2, o que ela faz? Ela aumenta também a quantidade de angiotensina do tipo 1,7, através da conversão, né, justamente da angiotensina do tipo 2 e angiotensina 1,7. A angiotensina 1,7, ela se liga àquele receptor MAS-R, que é um receptor que atua de várias formas, auxiliando na função protetiva ali do nosso organismo, beleza? Então, o exercício ele vai funcionar fazendo uma regulação desses processos do sistema renina-angiotensina. Então, a gente pensa sempre assim, né? A gente tem uma curva. Então, o exercício físico, a gente tem a ECA1, ele vai diminuir a ECA1 e aumentar a ECA2. Tá? Então, se eu mexer em um desses dois, tanto não faz diferença eu aumentar a ECA2 ou diminuir a ECA1. Por quê? Se eu tiver mais ECA2, eu vou ter mais aquela via protetiva, que é a via Angi 1,7 mais R, certo? Essa é a via boa, a via que eu quero que ela esteja alta, quero que ela esteja ativada. Essa outra via aqui da ECA1 é aquela via ruim, que gera vários problemas, vários danos teciduais, que é a via da Angi 2, receptor AT1R, beleza? Então aqui, se a gente for pensar, a gente tem a relação
entre os sistemas, né? A gente tem um tipo de modulação feito pelo exercício. Então a gente tem a relação ECA2 pela ECA1, certo? Então, se eu diminuo o ECA1 ou se eu aumento o ECA2, de qualquer forma eu vou ter mais ativação dessa via protetiva, beleza? E aí a gente tem vários benefícios. Bom, então aqui eu trouxe duas imagens, né? A gente vai tentar explicar elas mais ou menos, só que eu peguei essas imagens de um artigo bem legal, que é o efeito do sistema renina-angiotensina no músculo esquelético, tá? Então esse estudo foi feito pelo Scott Powers e a sua equipe lá, estudo de 2018, tá? É um estudo bem bacana. Então aqui basicamente a gente tem um resumo daquele esquema que eu passei ali em cima. Então a gente tem aqui a via clássica, né? Então a gente tem um angiotensinogênio, disseminação da renina, angiotensina do tipo 1, angiotensina do tipo 2. A angiotensina do tipo 2, ela vai se ligar principalmente ao receptor ATR1, né? AT1R, perdão. E aí esse receptor AT1R, ele vai ativar várias quinases, né? O que é esse tanto de coisa aqui? Isso aqui são quinases, são enzimas, né? São cascatas que vão ser ativadas no interior da célula. Então ele vai ativar várias cascatas ali, né? E vias de sinalização. E aí no final, a gente vai ter um aumento do cálcio livre, tá? Dessa NADPH oxidase e das espécies reativas de oxigênio. Então, basicamente, a gente viu lá na patologia que quando a gente tem aumento dos níveis de cálcio, a gente tem ação, por exemplo, das proteases. Então, a gente tem um aumento da ação das proteases. O que as proteases fazem? Elas degradam proteína. Então, a gente tem um aumento da degradação proteica, certo? Porque as proteases elas vão quebrar essas proteínas. E as espécies reativas de oxigênio, né, que ROS, tá, a mesma coisa que ERO, se a gente for traduzir, o que elas fazem? Elas causam danos à membrana, certo? Da célula, então elas podem destruir a membrana celular, elas atrapalham também a questão do dobramento das proteínas, certo? Que acontece dobramento das proteínas pelo retículo sarcoplasmático, pelo aparelho de Golgi, perdão, e elas também podem causar danos ao DNA dessa célula, tá? Então, de várias formas, elas vão causar danos para o nosso organismo, beleza? E aí a gente tem essa via que a gente chama de via não clássica, né? Esse não clássico pathway. O que ele vai fazer? A gente tem angiotensina do tipo 1 aqui, sendo convertida pelo enzima conversor de angiotensina tipo 2, angiotensina 1,9. E a angiotensina 1,9 e a angiotensina do tipo 2 aqui, elas são convertidas em angio 1,7, tá? Essa angio 1,7, ela se liga aos receptores MAS. Aqui não está mostrando, né, a ação desses receptores, tem um outro gráfico de um outro artigo que mostra, mas basicamente ele aumenta ali as vias mTOR, certo? Ele aumenta, por exemplo, o processo de lipólise, então a quebra de gordura. Ele melhora a captação de glicose pela ação dos glúteos, tá? Então ele tem várias funções que vão contra essas aqui. Bom, então de modo geral seria isso, tá? Se a gente for olhar essa outra imagem aqui, o que ela mostra, tá? Esse estudo é bem legal, porque aqui basicamente, né, a gente tem aqui uma doença cardiovascular, né? Então aqui chronic heart failure é uma falha cardíaca crônica, né? Uma patologia cardiovascular ali. E também, né, doenças renais crônicas. Então, tanto doenças cardíacas crônicas quanto doenças renais crônicas levam a um aumento da quantidade de angiotensina no plasma. Como assim? Tem mais angiotensina do tipo 2 no plasma, então tem mais angiotensina do tipo 2 circulando. A angiotensina do tipo 2, ela atua em vários tecidos, tá? Então ela consegue atuar no tecido cardiovascular, tecido adiposo, tecido renal, no hipotálamo, em diversos tecidos. E aí o que ela faz? Uma das coisas que ela é responsável é por fazer uma diminuição dos níveis de IGF-1. O IGF-1 é aquele hormônio, né, insulina como fator de crescimento. E o que o IGF-1 faz? O IGF-1, quando ele é liberado, ele vai aumentar a via AKT-mTOR, que está relacionado com a síntese proteica. Então o IGF-1 ele é um hormônio altamente anabólico, certo? E aí a angiotensina aumentada no plasma, o que ela faz? Ela vai aumentar, por exemplo, né, o IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória, então ele é pró-inflamatório, ele aumenta a inflamação do corpo, e ela vai aumentar também os níveis de glicocorticoides, tá? Como por exemplo cortisol. E eles também vão fazer o quê? Eles vão degradar proteínas, eles são responsáveis por esse processo de degradação proteica,
beleza? E aí, o que acontece? Esses glicocorticoides, eles atravessam a membrana, eles vão se ligar a receptores intracelulares. E aí a gente vai ter a inibição de vias que vão levar à ativação da mTOR. O IL-6 ele faz a mesma coisa, ele vai ativar essa via, que é a via da SOX3, que também vai inibir esse caminho aqui, né, essas cascatas que levam até a via mTOR e a síntese proteica. Então, o que a gente pode dizer? Né? Um aumento dos níveis plasmáticos da angiotensina do tipo 2, ele vai fazer com que a gente tenha um aumento da degradação de proteína, certo? Degradação proteica e uma diminuição na síntese. Se a gente tem menos síntese e mais degradação, se a gente for pensar, a gente vai ter, de um modo geral, né, se a gente for pensar no resultado geral, a gente vai ter um processo de perda de proteína. Então a gente vai ter uma atrofia muscular que está sendo induzida por conta desse aumento da angiotensina do tipo 2 no plasma, beleza? Uma outra via que a gente acabou esquecendo de mencionar é a via da miostatina. Tá? A miostatina ela vai se ligar a receptores e ela também vai aumentar a expressão de genes, que a gente chama de atrogenes. Esses atrogenes eles aumentam a degradação proteica e ela também vai inibir a via KT-mTOR. Então, de várias formas, a angiotensina do tipo 2 vai fazer com que a gente tenha uma maior degradação proteica. E aqui a gente tem essa imagem porque lá no sistema nervoso central, ela também se liga em receptores no hipotálamo, ela consegue gerar uma sinalização que gera uma depressão do apetite. Então a pessoa tende a reduzir o consumo de alimento. Né? Então tudo isso, esse combo, vai fazer com que a gente tenha um processo de atrofia associado aos aumentos dos níveis plasmáticos de angiotensina em pacientes que têm doenças cardíacas e doenças renais crônicas, beleza? E aí, uma das formas de tratar isso, né, que esse artigo também traz, é justamente através dos inibidores da ECA. Né? Então, a gente tem lá inibidores da ECA e os bloqueadores do canal ATR1, os canais AT1R, perdão. Tá? Então, basicamente, seria isso. E aí, aqui nessa outra imagem, a gente tem justamente a função desse AT1R. Então, a angiotensina do tipo 2, quando ela se liga nos receptores AT1R, eles vão aumentar também eles vão induzir uma cascata de ativação. Tá? A angiotensina do tipo 2 também vai aumentar a ação da NADPH oxidase, que se liga a receptores, ativa uma cascata de enzimas, uma cascata de vias de sinalização, e aí a gente tem aumento das espécies ativas de oxigênio. O aumento das espécies ativas de oxigênio aumenta a ação das proteases, que a gente falou, e diminui a síntese proteica. Então, somando isso, eu tenho mais degradação proteica, menos síntese, eu tenho um processo de atrofia. Tá? Então, esse artigo é bem legal. E ele fala, inclusive, também da questão da ventilação mecânica, né? Os níveis aumentados de angiotensina do tipo 2 e a atrofia do diafragma em pacientes da ventilação mecânica. É bem interessante de ler. E aqui eu peguei outro artigo mais geral, né? Esse artigo que é um pouco mais atual, ele é de 2023, e ele também faz uma síntese desses mecanismos, tá? Então, uma compreensão dessa fisiologia dos estados fisiopatológicos. Então, aqui a gente tem aquela via, que a gente chamou de via clássica, né? Então, se a gente fosse colocar aqui, isso aqui seria a via clássica, e aqui a gente tem a via não clássica, ou a via que a gente colocou lá em cima como via protetiva, tá? Essa protetiva que eu estou colocando para ficar mais fácil de associar, mas a gente também pode dizer que é uma via não clássica, segundo a classificação daquele outro artigo. E aí a gente tem a mesma coisa, né? Angiotensina 1,7, e essa outra molécula aqui, chamada de alamandina, foi uma molécula que foi descoberta recentemente, né? Um peptídeo aí descoberto nos últimos anos, e basicamente ela também tem função protetiva. Então a alamandina ela consegue se ligar a esses receptores MRGD, e aí ela vai acionar essas vias protetivas, vias de sinalização protetiva. Tá? Então, resumindo, né? Isso aqui é aquele resumo que a gente fez lá no comecinho. Tá? Então aqui a gente tem a via Ang2 AT1R. O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a gente tenha várias vias patogênicas, né, que são ativadas em várias doenças. Então a gente tem vasoconstrição, profibrótica, inflamação, proliferação celular, principalmente células que às vezes podem ser maléficas, né, e lesões por estresse oxidativo, por conta do aumento da ERO, beleza? Já essa outra via que a gente falou, que é a via da Ang1,7, se ligando ao receptor MASR, né? E aí a gente também tem a alamandina se ligando ao receptor MRGD, a gente tem um processo contrário. Então as duas elas são antagonistas, certo? Então a gente tem aqui vasodilatação, a gente tem um processo de antifibrose, né, anti-inflamatório,
apoptótica, ou seja, aquelas células que têm alteração no DNA, elas vão ser, a gente vai ter uma apoptose daquele DNA, né, para evitar, por exemplo, a formação de tumores, entre outros, também antioxidante. Tá? Então a gente tem um caminho clássico e um caminho, aqui ele fala como um caminho regulatório, né, uma via regulatória de contenção, né, contrária ali àquela via clássica degradativa, beleza? E aí a gente já falou um pouquinho do exercício, né, mas o que é legal então a gente ter, né? Por que é importante a gente fazer exercício? Porque o exercício ele vai fazer o quê? Ele vai alterar esse balanço. Então ele aumenta a via boa, né, que é a via da Ang 1,7 se ligando ao receptor MAS-R, que aumenta a síntese proteica, aumenta a função protetiva do nosso organismo, e ele também é capaz de diminuir a via da Ang2 se ligando ao receptor AT1R, tá? Que é uma via ruim, que leva a degradação, leva a vários efeitos negativos. Então, de modo geral, isso só quis associar um pouquinho, né, do que a gente tem. Eu não conhecia muito sobre esse sistema renina-angiotensina, achei bem interessante, né? Inclusive, vários desses artigos, eles sugerem que, na farmacologia, né, qual que é o futuro da farmacologia? Atualmente, a gente tem fármacos que eles conseguem atuar, se eu pensar na questão farmacológica, a gente tem fármacos que eles atuam inibindo as ações desses receptores AT1R, tá? Então são antagonistas do AT1R, e a gente tem fármacos que conseguem também atuar aqui nessa conversão da angiotensina 1 em angiotensina tipo 2, que são os inibidores da ECA. Tá? E aí, para o futuro, a gente tem algumas substâncias sendo testadas, né, como, por exemplo, antagonistas do Ang 1,7, né, que podem se ligar ao receptor e aumentar essa via protetiva, tá? E até mesmo agonistas desses receptores aqui, por exemplo. Tá? Então, se a gente pensar que existe, se a gente conseguir fazer um fármaco, né, produzir ali uma determinada substância química que consegue ativar essa via protetiva, né, e ao mesmo tempo a gente inibe essa via maléfica, nessa via clássica que causa vários efeitos deletérios, a gente conseguiria tratar várias doenças, por exemplo, as doenças cardiovasculares crônicas, as doenças renais crônicas e assim também evitar a atrofia relacionada às doenças nesses pacientes, beleza? Então é isso, a gente falou um pouquinho sobre esses dois artigos, falou sobre esse sistema renina-angiotensina de uma forma mais aprofundada, né? Eu acredito que é uma coisa que a gente não vê muito, mas vale muito a pena estudar porque é o futuro aí da ciência, tá? Então é isso, espero que isso tenha ajudado. Se gostou, é isso e valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo.